Coletiva com Fábio Moreno, Wendel Coral, Rádio Futebol Interior. Moreno, boa noite. No lance do segundo gol do Juventude, o Peixoto cobrou a falta no campo de defesa de forma muito rápida e equivocada. Seria um reflexo do quanto o elenco está pressionado? E mais, como melhorar esse quesito emocional para o derby em tão pouco tempo? O Antônio Lupe, da Rádio Bandeirantes, também pergunta. Depois do segundo gol, foi nítido que os jogadores ficaram sem força de reação. O quanto o aspecto emocional e a falta de reação foram determinantes para a vitória do time gaúcho e o quanto isso preocupa antes de um jogo tão importante como é o derby. Boa noite a todos. Nesse lance do segundo gol que nós sofremos, eu entendo que foi uma vontade excessiva da gente alcançar o segundo gol, né? Isso daí acabou atrapalhando na tomada de decisão ali e acabou gerando um gol contra a nossa equipe. O fator emocional, eu entendo que a gente realmente sentiu dificuldade em recuperar na partida, mas se a gente voltar um pouco no tempo, essa mesma equipe que teve esse comportamento hoje, ela mostrou um poder de reação muito grande numa situação muito mais crítica, né? A gente passou um momento muito difícil no Campeonato Paulista e foram esses mesmos jogadores que mostraram uma força interior muito grande, uma vontade de recuperar, e é nisso que a gente se apega. A gente sabe do que eles são capazes, né? A gente sabe da força que eles têm. Marcos Ceroni, Ponte News. Fabinho, mais uma vez a defesa entregou os 2 gols do Juventude. Como corrigir este defeito crônico no time pontepretano? E o Gabriel Castro, da CBN, pergunta. Fábio, é a segunda vez consecutiva que a equipe leva 3 gols. É a segunda pior defesa da competição, só à frente do Lanterna Oeste. Como conquistar vitórias e lutar por G4 com tantas falhas do sistema defensivo? A gente não tem como fugir dessa dificuldade em não sofrer gols, né? A gente está trabalhando, apesar do pouco tempo, né, que a gente tem disponível para corrigir os erros, né? Mas quando se sofre o gol, não é só a defesa que tem que ser revista, né? Não é só a defesa que está falhando. Muitas vezes pode ser uma pressão mal feita lá na frente, uma recomposição mal feita no meio de campo, ou mau posicionamento. Então não dá para você direcionar todas as críticas e todas as falhas só na linha defensiva. Tem algumas outras questões que se deve levar em consideração para que a gente possa fazer a correção correta e não só apontar o dedo, né? Lucas Rossafa, Sport News Mundo. Moreno, boa noite. Qual foi sua participação na negociação para contratar o Marcelo Oliveira? Foi um nome indicado por você. O que o torcedor da Ponte Preta pode esperar de diferente no time com um novo treinador? E o Heitor Fredo, da TVB, também nessa mesma linha. Fábio, como você avalia a escolha do Marcelo Oliveira pela diretoria? É o perfil ideal de treinador para esse elenco? Eu não participo de negociação de treinador, nem de jogadores. Eu participo com indicações, com algum comentário sobre as características dele, né? Quem faz a contratação é o presidente, junto com o executivo, que é o Gustavo Bueno. Nesse caso, eu pude dar algumas informações para eles, porque eu trabalhei com ele no Fluminense, né? E eu acho que foi uma grande contratação. Eu acho que o Marcelo já provou na história dele como treinador que ele é um treinador de ponta, um treinador vencedor, de um currículo assim que não tem questionamentos, né? E eu acho que o perfil é o que a gente está precisando, um cara que passa tranquilidade, um cara que sabe conquistar os jogadores, sabe falar na hora certa, tem muito conhecimento mesmo, e eu acho que isso daí vai ser de muito proveito para nós. Luiz Felipe Leite, Rádio Brasil Campinas. Fabinho, apesar da derrota e das poucas mudanças no time, deu para ver mais movimentação e disposição dos atletas em campo hoje em relação ao que acontecia antes com o João Brigatti no banco de reservas. Destaque para o Apodi, para o Moisés e para o Dauan. Isso é um sinal de que havia uma insatisfação total quanto ao trabalho do antigo treinador? Você já falou com o Marcelo Oliveira sobre o time pro derby? Não. Primeiro que esse assunto de insatisfação já foi superado, isso daí não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Eu tentei dar prosseguimento no trabalho da Ponte Preta, né? No que a gente vê executando de bom no campeonato,
nós estamos brigando sempre pelo G4, isso daí é uma coisa que a gente tem que ressaltar, né? Então, eu acho assim que o time foi mais compacto, principalmente no primeiro tempo, né? O time ficou um pouco mais ajustado, o time com as linhas mais próximas, então melhorou nesse quesito. Aí no segundo tempo conquistamos o nosso gol, que era importante, aí numas infelicidades a gente acabou cedendo a vitória para o nosso adversário. Fernando César, Esportes Online. Moreno, no primeiro tempo, a Ponte criou bastante, o goleiro do Juventude foi o melhor em campo. No segundo tempo, depois do gol de empate, o Juventude cresceu e tomou conta do jogo. Por que a Ponte recuou tanto e deu campo pro Juventude? A gente volta a falar da questão do mental dos jogadores, né? A gente, quando fez o gol, não demorou tanto tempo para a gente sofrer, na verdade, né? A gente estava na ânsia de fazer o segundo, que é alcançar a vitória, que esse grupo merecia, na verdade, né? É a vitória. E aí a gente acabou sofrendo o segundo gol. E aí foi natural o abatimento. Isso daí a gente sabe que a gente precisa corrigir, né? Foi a conversa que a gente teve no final do jogo ali, que a gente... Quem pode fazer alguma coisa pela Ponte Preta estava ali, né? A gente conta muito com o apoio da torcida, né? A gente entende a frustração, mas a gente está brigando pelo G4. Nós vamos para um jogo muito importante e o apoio e a compreensão da nossa torcida é fundamental para ajudar a gente a resgatar a Ponte Preta, que vinha fazendo grandes partidas. Conseguimos alcançar uma classificação em Copa do Brasil, conseguimos alcançar a classificação no Paulista e estamos brigando pelo G4. Isso daí é momentâneo. O futebol tem oscilação. A gente só vai conseguir melhorar e continuar brigando pelo G4 e pelo título se a gente tiver todo mundo junto. A diretoria, os jogadores, nós da comissão e a torcida principalmente, que eu sei que apesar da frustração, ela está junto com a gente. Gustavo Biano, MPTV. Fabinho, com a mudança de treinador e o resultado de hoje, a Ponte chamou para ela uma pressão muito grande para o derby. Visto que a torcida já começou a protestar, como vocês pretendem trabalhar isso? É uma pressão que já era inerente da partida, né? Não vejo que aumenta, porque o derby é derby, mexe com toda a nossa cidade, né? Eu, que como um bom campineiro, eu vivo isso desde criança, então eu sei da nossa responsabilidade, né? E com certeza o resultado disso tudo que está acontecendo vai ser posto em prática na terça-feira. Na terça-feira esse grupo vai dar o retorno que todo mundo está esperando e a vitória vai vir, você pode ter certeza. Última pergunta, Rony Romanini, Rádio Central. Fabinho, hoje na ausência do João Paulo, a Ponte voltou a um 4-2-3-1 que não vinha dando resultado anteriormente. Então, primeiro, como coordenador técnico, queria sua avaliação sobre os pontos positivos e negativos no desempenho da equipe sob o comando do Brigatti e também que você respondesse, como técnico interino, quais foram as principais mudanças que tentou implementar na partida de hoje. Primeiro que assim, apontar os pontos positivos e negativos na véspera do derby não vai ser muito proveitoso para a Ponte Preta e mais para o nosso adversário. Então, essa é uma avaliação interna, a gente sabe que os jornalistas também têm essa capacidade de fazer as avaliações, né? E com relação ao esquema tático, a gente tem que pensar nas características dos nossos jogadores. Então, a gente procura adequar o sistema ao que a gente tem no momento para a gente fazer o jogo. Tá?